Donos de loja de roupas, empreendedores da moda, pois muito bem-vindo ao nosso programa semanal, onde eu trago conteúdo aqui para você entender sobre esse mercado popular, o mercado que mais cresce no Brasil. E olha, por quê? Cara, o povo fala, grana tá difícil, dinheiro tá difícil. Pois bem, nós temos que levar mercadorias boas, baratas, populares para vender. Porque cliente tem muito, tá faltando empresário que entenda essa mecânica. Então é para você que é dono de loja de roupas, empreendedores da moda, que querem realmente mudar e tá com a sua loja travada, sua loja tradicional e não tá tendo resultado. Ou você que quer começar do absoluto zero. Seja muito bem-vindo a todos vocês aí que já é seguidor antigo, seguidor novo. É o bacana que quem tá aqui tá preparado para atingir logo 30 mil em 30 dias com Loja Popular 3.0. Pois bem, eu sou Wesley César, empresário de loja de roupas 3.0, popular há mais de 16 anos. Tenho loja no estado de Goiás e algumas parcerias na internet. Ajudo pessoas a faturarem mais de 30 mil em até 30 dias com esse mercado popular. Beleza? E mais, lembrando você que está aí do outro lado, que não esqueça de dar o like, comentar, seguir, compartilhar ou ligar o sininho para estar recebendo mais vídeos assim constantemente. Pois bem, hoje o tema de hoje nós vamos falar CLT ou loja popular. Qual dos dois traz faturamento de 30 mil em 30 dias? Qual que você acha que é uma oportunidade maior? Você ser CLT ou você empreender na moda com o método certo. Então hoje nós vamos falar tintim por tintim sobre isso, certo? Então é importante muito mesmo você estar entendendo isso. Por que, Wesley? Porque se você acha que o mercado está difícil, você tem que ver que está difícil mesmo, é ser CLT. Fica limitado aquilo ali o tempo inteiro. Mas você vai tirar suas conclusões, tá? Qual que é o benefício desse programa aqui, desse vídeo? Aqui você entende, dentro do modelo que mais cresce no Brasil, a maneira de você ter uma independência financeira empreendendo com loja de roupas 3.0, saindo do acomodismo ali e podendo escalar de maneira mais saudável, beleza? Então, fique comigo até o final. E não esqueça de estar anotando, entendendo. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários. Wesley, eu não entendi nesse ponto aqui. O que você pode estar me ajudando? Pois bem, a gente vai lá, comenta, a gente vai estar conversando e tudo certo. Lembrando que toda quarta-feira eu tenho uma live, que é o Viver de Loja de Roupas 3.0, onde a live você pode já interagir ali ao vivo, você pode fazer pergunta, eu vou estar te respondendo. Então não, é no YouTube e no Instagram. Não esqueçam de estar acompanhando também, levo temas pertinentes aí para estar ajudando você a entender sobre esse mercado popular. Pessoal, a partir de janeiro eu comecei com diagnóstico gratuito. O que é diagnóstico gratuito? É uma consulta gratuita sobre a sua loja, sobre os seus projetos, o que está te travando, ou você quer começar do absoluto zero, qualquer coisa que seja logística, seja fornecedor, sua precificação, algo assim que está travando a sua loja. Como que funciona? Por ser gratuito, é algo individualizado. Então é uma reunião de 1h20 por aí, individualizada, onde eu vou analisar as suas dificuldades aí. Então, para que isso aconteça, você tem que ir lá na bio do meu Instagram e fazer a sua inscrição ali. De que maneira? Você vai clicar lá na bio do Instagram e vai estar agendando um diagnóstico gratuito. A minha secretária vai estar encaminhando você dentro da minha agenda, onde a gente pode estar tendo esse momento aí para estar analisando de forma pontual. Pessoal, aproveitem, eu tenho algumas vagas essa semana, então é muito importante que vocês, se querem destravar ou iniciar um projeto de maneira organizada dentro dos modelos certos, e é gratuito, o diagnóstico ele é gratuito. Então vai lá, vê um horário, tira esse tempinho aí e veja o tanto que ele vai ajudar você a dar um passo a mais. Porque eu levo a minha experiência de 16 anos para estar ajudando vocês de forma pontual. E é extraordinário. Você viu o tanto que está mudando e ajudando as pessoas, porque talvez um problema pequeno ali, um ponto cego no negócio, a gente ajuda a pessoa a destravar e ele já vai para a próxima fase, beleza? Então vai na bio do Instagram, agende
seu diagnóstico gratuito e vamos para cima. Agora, antes que a gente entre no nosso tema, que é CLT ou loja de roupas 3.0 popular, qual dos dois traz o faturamento de 30 mil em 30 dias? Antes de a gente entrar nesse tema, eu recomendo fortemente que você faça uma revisão da aula, do vídeo anterior. Qual que é, Wesley? Cara, como divulgar sua loja de roupas, né, de maneira eficiente, tá? Onde nós podemos aproveitar o nosso orçamento, trabalhar dentro do orçamento. Então é importante demais que vocês voltem lá no YouTube, eu tenho a playlist ali, você vai olhar isso e ver e entender como que a gente trabalha uma divulgação de forma eficiente dentro do nosso orçamento. Que orçamento, Wesley? Até nisso eu ajudo vocês a entenderem. Qual que é o orçamento ideal? Como que eu posso realmente estar usando ou tendo esse orçamento? Você vai trabalhar fatias ali do seu orçamento e aplicar em locais, né, de divulgação que realmente traz resultado. E como medir esse resultado? Eu também ajudo vocês a entenderem isso. Voltem lá e vejam o vídeo total. Tem alguma dúvida? Mesma questão. Vai lá e clica lá e faz, Wesley, tal parte do vídeo eu fiquei em dúvida. É importante por quê? Por que eu recomendo demais? Cara, porque vale a pena assistir. Porque o vídeo anterior, ele completa esse tema de hoje. Então você vai fazer uma análise, você vai entendendo sobre orçamento. Então você vai ver que você pode fazer com orçamento pequeno, mas bem planejado, você tem um resultado maior, porque não é só o orçamento, não é só a divulgação, você vai ver lá. Então o tema anterior sobre orçamento de divulgação, ele vai cair muito bem sobre você ser CLT hoje, desse vídeo de hoje, ou empreender com loja de roupas 3.0 para faturar mais de 30 mil em até 30 dias. Por quê? Você vai entender a estrutura do negócio. Você vai ver que empreender é fácil desde que você tem um direcionamento, onde você tem um acompanhamento de quem realmente tem resultado e ajuda você a dar o próximo passo. Então, eu recomendo fortemente. Volte lá, veja o vídeo e venha ver esse aqui também, tá bom? Pessoal, quando a gente fala o seguinte, você ser CLT ou você empreender, para quem não vivencia, nunca vivenciou, empreender, às vezes, acha muito difícil. Não, a vida inteira, Wesley, eu fui CLT, eu sou CLT, eu trabalho ali, no final do mês eu recebo a minha grana. Tudo bem até aí. Só que as coisas mudaram. Até para quem contrata, às vezes a gente não tem aquela segurança mais. Tem segurança, mas você não tem aquela segurança eterna. Algum motivo ou outro você pode estar perdendo aquela estabilidade. Tudo certo? Não sei se você é funcionário público ou se é funcionário de qual empresa. Falando que hoje nada traz mais aquela segurança total. Por algum motivo ou outro você pode ocorrer um risco de estar perdendo aquela estabilidade. E aí é complicado. Então, quando a gente analisa nesse ponto de vista, a gente vê que CLT algumas vezes traz algumas garantias. Tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, também engessa, nos atrapalha de dar um próximo passo. Como assim, Wesley? Sim, porque o ser humano, quando ele vive em um conforto, em uma área de conforto, ele se limita psicologicamente àquilo. Então ele evita de buscar, ele evita de ter criatividade, porque ele está tendo um resultado ali. Não é que ele não vai ter, não misture, pessoal. E nada contra quem é CLT, eu já fui CLT, só estou falando sobre as limitações. Então, a pessoa trabalha dentro daquilo para trazer o resultado, final do mês, receber. Então a pessoa pode ter um grande potencial, mas às vezes ele se limita porque ele tem aquela garantia. Beleza, passa ano, sai ano, você vive dentro daquele orçamento, daquele salário, daquele rendimento, né? E você acostuma, tudo bem, tudo certo. Agora, quando você passa a empreender, no Brasil, às vezes, empreender não é tão fácil, mas se você olhar dos dois parâmetros, você é exposto mais ao crescimento. Por quê, Wesley? Porque empreender faz com que você desenvolva mais habilidades. Olha que maravilha. Gente, é muito gostoso de falar isso. Eu já fui CLT,
vivi dentro de limitações. Quem sabe da minha história, eu já trabalhei, sou técnico agrícola também, já trabalhei num departamento estadual que chama Emater, no estado de Goiás. E a gente fica limitado, tudo certo. Só quando você, aí eu resolvi a queimar a ponte, que fala, né? Queimar a ponte é você abrir mão daquilo para empreender, mudar ali. Eu pedi demissão e fui empreender. Agora, quando você vai empreender, as possibilidades abrem mais. Por quê, Wesley? Porque você está aberto ao mercado. Você abriu uma porta, você está sujeito a sucesso e fracasso. A partir do momento que você entende o que você escolheu para empreender, isso faz toda a diferença. E no que você escolheu para empreender, você tem um acompanhamento, você tem uma mentoria, você tem algo de alguém que já teve resultado e vai te ajudar a alcançar mais rápido. Outra diferença. Agora, ouvir também quem teve resultado. Não é ouvir qualquer curioso que nunca teve resultado. Não adianta. Então, eu estou colocando um paralelo aqui para vocês entenderem antes de a gente começar a aprofundar nesse assunto. Gente, nunca falei sobre esse tema. Eu acho muito importante a gente porque às vezes a pessoa fica com medo de dar o próximo passo de mudança. Então, no Brasil, empreender é o que muda a maioria das realidades dos empreendedores, das pessoas. Porque traz possibilidade. A partir do momento que você vai empreender, eu escolhi o que eu quero. Vamos dar um exemplo, nós estamos falando sobre loja popular. Você vai para o mercado popular, que é o mercado de roupa, onde estou analisando o comércio, né? Vou empreender, eu vou abrir uma loja popular, eu tenho um orçamento X, tá? Então tudo que eu faço sozinho, eu vou pelo achismo. Quando eu tenho um mentor ou alguém igual a mim, que está aqui trazendo conhecimento para você pontual, eu atalho. Eu vou mais direto, com mais facilidade, eu chegaria aos meus 30 mil em até 30 dias, empreendendo de maneira mais confortável. Porque alguém que já teve resultado e tem resultado, está me ajudando. Beleza. Então você abre mais as possibilidades. Então você vai abrir o seu negócio de maneira correta. Se você vai migrar a sua loja, você vai ter um acompanhamento correto, como fazer, aproveitar todas as instalações, não inventar moda, senão às vezes, não, eu vou mudar de segmento, eu estou saindo de uma loja tradicional, eu vou para uma loja popular, então eu quero mudar as instalações também. Então quando você tem a orientação de um profissional ali do seu lado, no meu caso, eu orientaria você não mexer na instalação, porque a instalação a gente pode aproveitar. Então se você fosse fazer alguma mudança, eu já tinha ajudado você a economizar. Então, indo na linha. Então aí a gente vai mudar, fazer uma mudança das mercadorias, ou fazer um torra-torra, ou adaptar aquela mercadoria. Fazendo um torra-torra, a gente pega o dinheiro do torra-torra e compra da forma alinhada para atingir o público ideal, nosso público-alvo, que é o povão, mais de 90% da população. Então a gente traz um negócio alinhado. E quando a gente monta alinhado, ouvindo o mercado, entendendo, a gente abre uma loja já tendo sucesso, já no início, vendendo à vista e tendo alto resultado. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque a partir dali a sua história começa a mudar. Você já abre a loja, já vende bastante, isso é normal, a gente faz de 2 a 3 mentorias por semana nesse entendimento, e a vida da pessoa já começa a mudar. Porque ela já começa a ver resultado, ela já começa a ver dinheiro em caixa, não tem nada fiado, você já tem a orientação para os fornecedores certos, tudo é direcionado. Você não vai ficar dando picos de erro. O que é picos de erro? É você fazer escolhas pequenas, erradas, que atrapalham seu orçamento. Então, empreender é isso. É você fazer a escolha certa, ter o acompanhamento certo de um negócio novo, mas que aquele negócio, ele já começa da maneira correta. Então, quando você vai empreender, aí você começa a criar habilidades. A partir do momento que você abre o seu negócio, você já começa a criar outras habilidades. Abriu a porta, antes da porta abrir na inauguração ou de migração, de uma loja tradicional para loja popular, ou do absoluto zero, você já fez tudo antes dos bastidores, as decisões certas. Beleza? Por quê? Sim, porque até quando você abre a porta da loja, você está tomando decisões. Abriu. Então, quando você abre, as possibilidades abrem também. Você vende, você vê lucro, o lucro real, você já vê o dinheiro entrando, você já sabe quanto você ganha num dia, você já sabe quanto você vai gastar, você já tem aquele controle, as coisas começam a ter clareza.
Você começa com um orçamento menor, você vai ganhando dinheiro, você vai aplicando. Então aí você está vendo que você está exposto ao crescimento. Então aquele acomodismo, que é natural e nada contra, pessoal, nada contra. Eu estou contrabalanceando aqui. Tem escolhas para X e tem escolhas para Y. Empreender, às vezes no primeiro momento ele fica desconfortável, mas quando você empreende e se inicia da maneira correta, você fica mais assertivo. E essa assertividade traz mais motivação. Porque traz o resultado. Empreender é você montar algo ou direcionar algo na hora de entender o mercado e começar a ter resultado e sentir orgulho das suas decisões. Tudo melhora. Até a pele melhora. Porque você começa a ver que tudo é possível. Porque às vezes a pessoa pensa só do lado negativo. Tem a dificuldade de empreender? É óbvio que tem. Mas quando surge, você vai adaptando. Porque você criou uma resiliência. Então você aprende a ver as possibilidades de uma maneira diferente. Aí começa a aparecer a grana, mais fácil. Esse mês eu começo a faturar 20 mil, no outro 25, no outro 30, no outro 40, no outro 50. Opa! Já começa a entrar dinheiro líquido ali, maior. Se eu era um CLT, ganhava 4, 5, 6 mil, eu empreendendo da maneira mais fraca, eu começo 8, 9, 10, 12, 15, final de ano 20, 25. É natural. Então às vezes você não tem uma garantia ali 100%, mas você vai criar habilidade para que aquilo escale, cresça. Porque você está exposto ao mercado. Você está exposto às possibilidades. E isso é muito gostoso. O mercado popular, ele tem muito de transformar rapidamente a vida das pessoas para um ponto positivo. Você está empreendendo. Você está buscando. Você está vendo o resultado rápido. Você não trabalha com fiado. Você trabalha só à vista. Você não precisa viajar quando você tem a videolista de fornecedores. Você pode empreender de maneira rápida, porque é um negócio enxuto, barato, tanto para quem vai migrar de uma loja tradicional que não está tendo resultado. Tradicional já paralisou. Tem estoque, tem dificuldade. Não! Faz a coisa da maneira correta. Wesley, eu vou começar do absoluto zero. Eu começo com pouca grana do absoluto zero, vendendo, tendo margem de lucro e reaplicando. Então, o empreender, ele traz essas possibilidades. Por quê? Porque sim. Porque o ser humano, quando ele é lançado a um desafio, cara, é muito bom. E quando você tem direção, melhor ainda. Porque você sabe onde era para você enfrentar um erro, a pessoa já ajuda você a corrigir. Então, olha que maravilha. CLT ou empreender com loja de roupas populares, o que traz mais resultado em 30 dias? Eu ganho 30 mil em 30 dias com CLT ou com lojas populares. Porque às vezes, o que eu vejo as pessoas confundindo? Cara, CLT, eu tenho garantia. Eu tô ali, eu recebo todo mês, beleza. As coisas, algumas pessoas até falam assim, se vender ou não vender, eu recebo. Beleza. Mas nessa garantia que eu, igual eu comentei, às vezes hoje, não é tanta garantia assim mais, que algum motivo ou outro, algum erro, você pode vir a perder, pode acontecer, o patrão pode quebrar, ou alguma coisa, pode mudar uma lei ali, você pode perder aquela garantia. Aí o tempo vai passando, você aprende, você está com 40 e tantos anos, igual eu estou hoje. Imagina se eu fosse CLT, eu perdesse o emprego hoje. Como que eu ia reagir depois de velho? Complicado, né? Então, eu vejo que é uma segurança não tão segura. Mas tudo bem, eu respeito bem. Agora, quando você parte para o empreendedorismo, você cria a sua oportunidade. Você muda o seu roteiro. Porque você é o seu protagonista. A partir do momento que você entende isso, que empreender é necessário estratégia, é necessário entender o mercado, é necessário ir para um mercado mais popular de forma significativamente e estrategicamente, é melhor. Qual que é a diferença que eu vejo hoje sobre empreender e
e no CLT e você empreender. A diferença que eu vejo é que CLT você vai ficar ali às vezes determinado, você vai receber algumas promoções ou algo assim, você vai ajudar alguém a ganhar dinheiro, certo? Alguém que teve coragem, fez o que eu estou ensinando para vocês aqui no ponto de vista de ter um olhar para o empreendedorismo de maneira diferente. Então, eu vejo que às vezes as pessoas confundem de achar que empreender é tão discrepante assim, e não é. É muito bom, desde que você conheça do que você vai fazer. Porque também, se você for empreender de maneira desorganizada, é melhor que você fique quieto, sendo CLT. Tudo na vida. Você pode empreender em qualquer negócio. Você tem que saber o que você está fazendo. Desde fornecedor, a logística, como vender, como iniciar, como migrar. Você tem que ter um acompanhamento. Você tem que saber os passos corretos para que você consiga realmente que aquilo vale a pena. Então eu não posso ser desorganizado nas decisões. Então vejo as pessoas confundirem isso. Wesley, e outra coisa, fazer uma avaliação de comércio do ponto de vista externo, olhando por fora, movimento. Cara, é diferente eu chegar em frente do comércio, estou dentro de um comércio ali e tomar a decisão, falar, aqui não funciona por isso, por isso, por isso. Não, você tem que entender de um negócio, é nos bastidores. Não é não ter uma visão como cliente, não, é ter uma visão como empresário, como aquilo acontece, como aquilo roda da maneira mais enxuta. Aí você está tendo uma avaliação dos bastidores, das decisões. Porque cada decisão do negócio, ele depende do seu conhecimento interno. Quando você abre um negócio, pessoal, ali já foi tomado todas as decisões. Todas as decisões. Então, e tem um diferencial muito grande quando a gente se mistura, você vê CLT e empreender. Você tem que empreender de uma maneira que você tem clareza. Então essa diferença é isso. CLT você acomoda às vezes, tudo bem que você tem uma semi-garantia ali. Agora o empreender da maneira correta, escolhendo o público certo, fazendo a coisa certa, aplicando a estratégia correta, você tem resultado. E mais, como eu estou falando de loja popular, eu falo que loja popular é escalável de maneira muito grande. Você começa uma loja com pouco investimento e aos poucos você vai pegando a lucratividade e vai melhorando aquela loja, vai vendo o resultado e vai, às vezes abre uma loja, abre 2 lojas, te dá escala. Olha que maravilha. Por que te dá escala? Porque você está percorrendo um negócio de forma orientada, conhecendo a estrada, sabendo aonde eu posso e aonde eu não posso, e as possibilidades vai chegando, porque comércio traz muito mais resultados, isso é fato, mas evitar erros vão ter. Agora nós temos que ter erros barato, rápido de resolver, porque na realidade quando a gente fala de CLT e empreender, né, em si, tem várias situações. CLT tem vários serviços. Tem serviço privado, CLT privado, tem CLT que você trabalha para estatal, para empresa grande, ou para empresa do estado, né? E tem várias situações. E empreender, a mesma coisa. Você pode empreender com loja de material de construção, ser taxista, ter uma farmácia, você tem uma madeireira, N negócios. Você tem uma loja popular, você tem uma loja de grife, de marca. Só que quando a gente fala a existência de situações, você tem que ver qual que é o seu público e qual que é o seu nicho que você vai atingir, para que você consiga ter resultado mais rápido e resultado de maneira constante. Então existem situações. Wesley, eu vou empreender
em tal negócio. Um exemplo, eu vou empreender em loja popular. Cara, você tem que entender tudo. Quem que é o fornecedor? Como que eu precifico cada mercadoria? Wesley, você fala tanto chegar mercadoria toda semana. Para chegar mercadoria toda semana eu tenho que vender. E para me vender, o que eu faço? Você tem que entender. Wesley, eu tenho que viajar para comprar? Não, no modelo de loja de roupa 3.0 você não precisa viajar para comprar. Você compra pela videolista, evita gastos, despesas, tá vendo? Olha a direção. Eu estou te orientando para o sucesso. Wesley, eu tenho que investir muito. Eu tenho uma loja tradicional, Wesley. Eu tenho que investir muito para migrar ela para a loja de roupas 3.0. Na maioria das vezes, essa semana, eu estou migrando 3 lojas de aluno. Todas 3, nós migramos com o dinheiro que ela tem na loja. Como assim, Wesley? Nós vamos fazer um torra-torra, pegar aquele dinheiro e aplicar de maneira correta, comprar dos fornecedores novos, fazer uma nova reinauguração. Então isso tudo vai ajudar você a escolher o tipo certo de empreender. Dentro de lojas populares, você pode ter loja de variedade. Eu inaugurei uma loja tem 2 semanas de jeans, R$ 69,99, qualquer peça de jeans. É um mercado popular. E muito, você não tem noção do tanto que eu estou tendo resultado. É um mercado novo para mim, popular. Porque o mercado popular, ele é muito amplo. Desde que você entenda que você tem que fazer a escolha certa do que você vai empreender. Wesley, então para que isso aconteça, eu tenho que investir tempo e dinheiro nisso. Com certeza. O conhecimento do negócio, você fez a escolha do seu negócio, certo? Vamos para o mercado popular. Você tem que entender o modelo popular hoje, entender o comportamento do consumidor que você vai atingir. Na sua região, qual que é o perfil do seu público? Peraí, o perfil é X. Então, peraí. Então, nós vamos analisar. Eu estou com diagnóstico gratuito, que eu comentei no início. Você vai na bio do Instagram, você vai fazer uma reserva ali de forma gratuita. Nós vamos analisar a sua situação para a gente fazer as escolhas certas, para você tomar as decisões corretas, para você ter o resultado certo. Por isso que é importante você agendar de forma gratuita o diagnóstico gratuito lá na bio do meu Instagram. Beleza, Wesley? Então, quando você entende o comportamento através do conhecimento que você dedicou da sua região, como fazer a logística para chegar até ali, como eu precificar da maneira correta, como eu ter uma margem de lucro saudável, como o meu cliente gostar da minha mercadoria, eu estou buscando entender o meu negócio. Para que quando eu abrir, eu não vou testar a partir dali, não. Eu já vou ter resultado. Porque eu entendi do meu negócio, do meu público. Então eu vou ser pontual na hora de investir. As pessoas falam assim: Wesley, eu gasto muito para colocar uma loja popular. Cara, quanto menos você errar, menos você vai gastar. Porque o erro sai caro. E às vezes o erro não é só financeiro, sabia? Às vezes o erro, ele acontece e desmotiva o cara. E essa desmotivação, ela é mais cara do que dinheiro. Porque a pessoa perde aquela vontade de fazer. Então nós temos que evitar isso através de conhecimento pontual. Cada centavo que você investe, gente, em conhecimento, para entender o seu negócio que você vai pôr, é barato. Você quer ver caro? É a ignorância. É a falta de conhecimento na hora de pôr um negócio. Aí é caro. Porque aí você vê seu negócio não dando resultado e aí a coisa vai dificultando. Wesley, cara, muito bacana. Então, CLT tem os seus prós e contras. Empreender tem os seus prós e contras. Qual que é o benefício maior na hora de empreender? Cara, o benefício, vamos falar, o CLT. CLT você tem sua garantia, mas você fica limitado, certo? Você vai viver dentro daquele salário ali, sem poder avançar mais. Às vezes só através de uma promoção, ou às vezes algo assim que é complicado. Complicado, tá? Eu já fui CLT. Agora, empreender, qual que é o benefício? Cara, você está exposto
a desafios. Então você vai desenvolver primeiro habilidades. Habilidades que ninguém te toma. Ninguém te toma. Você vai desenvolver habilidades suas e habilidades reais experimentadas no campo de batalha. Então você vai desenvolver isso. Então nunca mais você volta a ser aquela pessoa antes. Porque tudo que vier agora você está preparado. Então você monta o negócio certo e você tem habilidade. Você tem um equilíbrio dali para frente. Você começa a ver o negócio de maneira diferente. Muito fácil empreender. Porque você cria habilidades. Isso é adaptável. Então você tem N, Wesley. Qual que é os benefícios maiores? Cara, você tem independência financeira. Eu sempre falo que o homem não pode saber quanto que ele ganha. Porque quando ele sabe quando ele ganha, ele fica limitado. Quando você não sabe, você tem que buscar. Então você vai criar a habilidade de vender mais. Então esse mês eu ganho 15 mil, mês que vem eu vou ganhar 17. Porque eu vou criar habilidades dentro do negócio. Então eu vou ganhar mais. Agora eu quero comprar uma casa. Então eu tenho que ganhar 20 mil, 22 mil por mês. Você vai criar habilidades ali, estrategicamente, para aumentar as vendas, faturamento e aumentar a liquidez, o seu líquido. Então você vai criando. Então quando você entende que empreender, você muda a sua vida além de criar habilidades, você tem melhor condições de ter mais lucratividade, porque você vai buscar mais, você vai ter visão do mundo de uma maneira diferente, mais competitiva, e isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso, isso motiva a gente, isso faz a gente levantar mais cedo. Eu tô aqui no domingo, gravando esse vídeo, com maior satisfação do mundo, porque para mim é importante ajudar, é um objetivo no negócio que eu tenho, ajudar pessoas a ter visão do mercado popular para que eles consigam ter uma independência financeira. Quando você parte do ponto de vista de benefícios, hoje, você empreender com a loja popular, cara, você tem um preço acessível, o cliente vai vir, e além de vir comprar, recomendar a sua loja, ele vai fazer mais. Ele vai te agradecer, porque ele vai comprar um produto que até então um concorrente vendia mais caro, porque ele não tinha estratégia de loja popular. Você vai ter alta rotatividade, e nessa alta rotatividade, você vai vender mais. Você vai vender mais, você vai ganhar mais. Se você gira 50 peças num dia, ganhando 15, é uma coisa, 15 reais por peça. Se você gira 100 peças, ganhando 15, você ganha 1.500 reais. Você vai fazer tudo para alinhar mais. E quando você vende mais, você ganha mais, no final do mês, você tem mais lucratividade. Você faz uma reposição de maneira que você vai estar sempre se pagando por aquilo. Você aprende a entender que o mercado popular, ele ao empreender, ele é mais assertivo pelo momento que a gente vive. Tá tudo difícil, tá todo mundo sem dinheiro, é a hora da gente empreender. Aí você traz para esse pessoal mais reposição com constância, o efeito novidade toda semana, o cliente volta lá, você começa a virar autoridade na sua cidade, e aí vai surgindo outras oportunidades, porque quando você está no comércio, surgem oportunidades, tanto do ponto de vista de colocar outros negócios, como do ponto de vista de negociar de maneira mais pontual, que você é visto, você está fazendo a coisa certa, você está empreendendo. Então são decisões que te ajudam, trazendo efeitos e benefícios. E tem vantagens, cara. Você ter hoje, você saber que você empreender com um negócio que você não vende fiado, você não tem problema com recebimento, você não tem problema com inadimplência, você não tem problema com crédito, você tem risco quase zero, você não vende fiado. Olha que maravilha. Você não tem estoque para aumentar o produto e ficar caro. Não, cara. Então se adapta muito rápido. Empreender traz N vantagens. Porque você cresce vendo o resultado e vendo as possibilidades, rompendo medo e barreiras que antes você tinha. Eu sempre falo assim, eu vejo muito aluno meu, às vezes o cara chega com medo, a gente vai montar uma loja do zero, ou vai mudar a loja, ele está com medo daquela coisa. A gente tem as reuniões, os apoios, tem um grupo, a gente está ajudando ali. A mesma conversa no início,
quando chega no fim da mudança, ou que ela migrou a loja, ou está iniciando uma nova loja, a pessoa mudou, porque ele vai vendo possibilidades, ele vai vendo um acompanhamento, ele tem segurança, porque são decisões de segurança. Então são coisas, hoje empreender no Brasil, cara, ele é transformador, e com loja popular, é muito mais transformador ainda, muito mais. Aí, às vezes você pode perguntar assim, Wesley, e se eu não quiser sair do CLT? Eu quiser continuar no CLT porque eu tenho medo de empreender. Cara, é uma escolha sua. Tudo certo. Só que somos frutos dos resultados das nossas escolhas. Se você não sair do CLT ou tomar uma decisão para empreender, fazer tudo da maneira correta, você vai continuar do jeito que você está. Final do ano, você está do mesmo jeito. Não, talvez não, né? Você vai receber um 13º, que não vai mudar muito. Mas você vai estar ali, começou janeiro, a sua expectativa é a mesma o ano inteiro novamente. Então, o que você quer? Se você quer continuar da mesma maneira, tudo bem, respeitável. Agora você pensa, empreender da maneira que você está tendo condições de dar melhoras para sua família, dar uma oportunidade melhor, um estudo melhor, comprar um carro melhor, uma casa melhor, viver uma vida melhor, ter oportunidade de viajar mais, conhecer mais, viver, tá? Se sim, tudo certo. Agora, analisa bem. Empreender traz essas possibilidades. E rápido. Porque você é dono do seu negócio. Você lembra que eu falei ali atrás? Que a gente cria habilidades. A gente cria habilidades. Pessoas que não têm habilidade nenhuma. O cara entra pra turma. O cara começa, pega a minha experiência de 16 anos e ajuda o cara a ter uma visão ampla do negócio, a montar, a migrar. Porque, cara, é diferente você montar sozinho e você montar com quem tem resultado. Não só loja, qualquer negócio você for mexer. Qualquer negócio você for mexer. Se for vender um picolé, se você tiver condições de ter orientação de quem tem resultado, o cara vende 200 picolé por dia, por que ele vende 200 picolé por dia? Qual que é a estratégia que ele usa? É uma estratégia, meu irmão. Se você pode buscar aquele conhecimento que você trazer para o seu negócio, tá? Que isso? Eu quero demais. Eu quero demais. Então, se você não toma uma escolha de mudança, se você é um CLT, ou se você está em um negócio uma loja tradicional e você não quer mudança, cara, você vai pagar pelas consequências. O que está acontecendo não está tendo resultado? Já está acontecendo. Agora, o resultado, o novo, é uma estrada nova. Porém, com orientação, com acompanhamento, é um mundo novo. Você passa, olha para trás, a gente vê evolução, né? O aluno que começa no início, está no final ali, já está tendo resultado. Você olha para a pessoa, até a maneira dela conversar é outra, porque ela vê as possibilidades. E nós somos motivados por resultado, tá? Por resultado. Se tem resultado, a gente fica motivado, meu irmão. No financeiro, você vai se motivando cada vez mais, você quer melhorar cada vez mais, porque você sente assim, eu sou capaz, eu posso. Era medo. Estou com medo? Vai com medo mesmo. É ali, no deserto, que você vai ser provado. É no deserto que você vai ser provado. Wesley, cara, faz todo sentido o que você está falando. Com certeza que faz todo sentido. Eu já vivi as duas situações. CLT, comércio que não dava resultado. Você vai empreender de maneira... Você tem que entender que empreender não é só abrir a porta. Não é só abrir um negócio e comprar de forma desorganizada, não. É organização. É método. É como fazer cada parte, cada escolha, desde fornecedor até a venda final. É como aproveitar o potencial, diminuindo custos operacionais e sendo mais eficiente em cada escolha que eu tomar. Posso errar? Sim, mas tem que ser um erro rápido e barato. Detectei o erro, resolvê-lo rapidamente e seguir melhorando. Isso muda tudo.
a gente tem que ter, a gente começa a ter espaço e adaptando e criando habilidades. Então isso muda todo o jogo. São vantagens, cara. Você começa o ano de janeiro empreendendo, final do ano você é outra pessoa, você tem outro resultado financeiro, você tem final de ano no geral, você já aprendeu 1 milhão de habilidades e você está vendendo muito, final de ano vende muito, então você adaptou. E o mercado popular, cara, ele traz, se você não segurar, você quer sair abrindo lojas, mas você tem que ter uma direção, tá? A gente não pode crescer para inchar, a gente tem que crescer para somar resultado financeiro, beleza? Wesley, então qual que é o melhor momento para mim fazer uma escolha, ou de CLT, empreender, ou de uma loja tradicional que eu não estou tendo resultado, migrar para uma loja de roupa 3.0 de forma organizada? Ué, mas eu já estou empreendendo com loja tradicional, mas está empreendendo errado. As coisas mudam, adaptam. Se você não adaptar, você vai ficar para trás. Ou iniciar uma loja popular do absoluto zero de forma mais contundente. Qual que é o melhor momento para mim fazer isso? Cara, eu sempre falo para você o seguinte: quando você me fez essa pergunta, você já está tendo dificuldades, em algum sentido ou outro. Então, o melhor momento é antes que você quebre, ou antes que você canse e vai ficando velho trabalhando para os outros. Porque às vezes, se a gente vai ficando velho, queira ou não, a gente vai perdendo a estreza, a gente vai perdendo a motivação, as oportunidades, com o tempo vai passando. Eu tenho 49 anos. As minhas oportunidades de hoje não é as minhas oportunidades não é as mesmas quando eu tinha 30, não é mesmo quando eu tinha 40. Conforme vai passando, a gente vai perdendo esse em camadas, tá? Você vai perdendo as oportunidades em camadas. E isso... Então, o melhor momento que eu falo é o seguinte: a partir do momento que você pensou com essas dúvidas que eu impus aqui, coloquei para você, que é real, porque eu já senti também dúvidas, você tem que mudar. Tem que tomar uma decisão organizada. Se é CLT, o que você tem ali? Você tem um carro, você tem um investimento, você tem um lote, você tem um dinheiro ali que eu posso investir? Então, beleza, pera aí, William. Eu até tenho uma moto. Eu tenho aluno que começou com moto, tinha uma moto de 15, 16 mil, vendeu e aplicou no primeiro, segundo mês, já deu entrada numa outra moto, ou até comprou outra moto. Você tem que se programar. Agora, não é fazer isso de forma desorganizada, não. Eu falo, ter orientação. Vai na bio do meu Instagram, reserve lá um diagnóstico gratuito, dentro da minha agenda, que eu vou ajudar você a entender isso. Eu vou ajudar você a tomar a sua escolha certa. Não está no momento? Não, espera um pouco. Está no momento? Vamos tomar as decisões. Por quê? O momento é agora. Se você não toma essa decisão, você vai procrastinando. E é natural que às vezes a gente sair do conforto de um CLT ou de uma loja tradicional que não está tendo resultado, mas está indo ali, tomar essa decisão às vezes é complicada. Porque às vezes você tem que queimar a ponte, que fala, né? Parar tudo para mudar. Agora, mudar para o empreendedorismo acompanhado, assistido. O mercado popular, quem me segue sabe, é o mercado que mais cresce. E eu venho colocando aí, tem no meu Instagram, eu tenho a área de resultados, eu tenho a área de alunos. Você vai ver lá pessoas transformando a vida de uma maneira que até então não tinha como transformar. Porque tomou a decisão no momento certo. Às vezes foi com medo mesmo, e tudo certo, mas mudaram a vida delas. Você vai esperar você cansar, ou ficar mais velho, tanto como CLT, ou ficar numa loja tradicional sem resultado, e ele insistindo, pegando financiamento. Cara, mudar a estratégia. Empreender também é você sair de um negócio que não está dando nada e trazer para um resultado que está dando, que dá resultado. É fazer a leitura do mercado. Você tem que entender o mercado. Se você não entender o mercado, não tem como você... Cara, o mercado é o nosso cliente. E o mercado muda. Porque as pessoas mudam o consumo, as pessoas mudam a maneira de comprar, as pessoas vão melhorando. Queira ou não, o ser humano
ano após ano, nós estamos evoluindo muito rápido em todos os quesitos, conhecimento, consumo, tudo. E nós, empresários, nós temos que ter essa sensibilidade de fazer essa leitura. E aí que mora a oportunidade, onde as pessoas veem dificuldade, a gente vê a oportunidade. Vou falar de novo, abrir uma loja de jeans. Eu trabalho com lojas populares de R$40, preço único, há mais de 16 anos. Agora eu abri um outro leque, que é loja de jeans de preço único. Jeans de todo tamanho, de toda variedade, por R$ 69,99, certo? E eu abri tem umas 2 semanas e tá vendendo muito bem. Essas 2 semanas eu já fiz reposição umas 5 vezes. Vou ter que fazer mais reposição. Por que eu quero que você entenda isso? Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu fui abrir, tinha muita loja na minha cidade que tá fechando. E eu abrindo. Então eu tô apostando no mercado popular e acertei. Quando alguns estão fechando, eu estou abrindo. Porque o mercado é propício a isso. Wesley, mas as lojas estão fechando. Meu irmão, e vão continuar fechando. Porque o povo só vai continuar a abrir mais quantidade no mercado mais direcionado ao popular. Está todo mundo sem grana. O cara quer aproveitar o dinheiro, quer comprar onde é mais barato, onde tem qualidade. Você comprar uma peça de jeans para você sair, feminino, masculino, juvenil, todo tamanho, moda maior, para todos, por R$ 69,99. Incrível, né? Pois bem, então eu tô indo por tendências. Minhas lojas de preço popular, que é de R$40, tudo aqui atrás, é R$40 a peça, tá? Por que vende bem? Porque o cara, em vez de ir numa loja que ele vai pagar caríssimo numa peça de roupa, ele vai vir aqui com R$120, ele compra 3 peças, desde calçado, a juvenil, tudo. É um mercado popular. Eu estou ajudando essa pessoa a se vestir bem, com qualidade e a economizar. Então, isso que é você entender. Então, quando você pensa, o que eu devo fazer? Eu devo continuar do jeito que eu tô ou mudar, meu irmão? Vale muito mais você buscar algo novo com direção e faturar mais de 30 mil em até 30 dias do que você ficar na mesmice que você tá aí. Tá? Você tá tendo resultado na mesmice que você tá? Tudo certo. Não tô falando que seja errado. Analisa o contexto do que eu estou falando. Então, isso é importante. Wesley, então até onde vale eu buscar empreender? Cara, primeiro, você tem que pôr na cabeça o seguinte: você tem que entender o seu público. O que você vai empreender primeiro? Você vai escolher o que você vai empreender. Certo? Então você vai escolher o que você vai empreender. Ali, escolhi. Agora, entender o público. Eu vejo pessoas errar o seguinte: na hora de empreender, eu vejo gente errando, gente com potencial errando. O cara vai impor um negócio, o cara não entende o público. Talvez ele tá numa região que é de popular, ele quer pôr uma loja de grife. Meu irmão, não tem público para aquilo. Não tem público. Aí o cara põe um negócio bonitinho, arrumadinho e não vende. O mercado popular, o bom é que o público, ele é 90% da população. Então ele é em maior quantidade. A gente não fica brigando pela uma quantidadezinha de 2%, 3%, não. O público é grande. Então as pessoas erram às vezes por não entender o que vai fazer, a fonte. Como que eu vou começar? É melhor eu ter uma orientação ou eu começar de qualquer jeito? Não, peraí. Aí o cara monta uma loja popular, ele não leva novidade. Ele monta uma loja popular, ele não leva qualidade. Ele monta uma loja popular, ele não leva variedade. Ele monta uma loja popular, onde as pessoas erram, tá? Ele não leva, ele começa a viajar para comprar. Hoje você não precisa viajar para comprar, porque se você viaja para comprar, você tem um gasto grande. Hoje você usa videolista de fornecedores, compra na segurança, em casa, com tranquilidade, fornecedores alinhados, fornecedores honestos. Então, eu vejo pessoas errarem, comprando errado, da fonte errada, da maneira errada, sem ouvir o público. Tudo errado. Aí o cara quer ter resultado. O cara não analisa uma logística bem feita. Por quê? Você tem que analisar uma logística bem feita, cara. Se você não viaja
para comprar, que tem que evitar preço, você tem que ter uma logística segura, barata, que chega até você de maneira que você possa usá-la toda semana para comprar. E ela chega trazendo novidade. Você está empreendendo, você está trazendo aquilo que o seu concorrente não está fazendo. O seu concorrente às vezes chega novidade uma vez por semana. Você vai trazer toda semana ou 15 dias. Você está na frente dele. Por quê? Você criou uma demanda e você criou uma estratégia. Isso é empreender, ser diferente. Por onde eu devo começar, Wesley? Como que eu vou alinhar isso? Cara, ninguém melhor para empreender do que você aí, onde você está. Nós estamos aqui na internet, estou falando para o Brasil inteiro. Eu não sei quem está vendo esse vídeo, mas ninguém melhor do que você na sua região. Ninguém melhor do que você no seu setor. Ninguém melhor do que você no seu bairro, na sua cidade pequena, na média, na grande. Não te interessa, não interessa. É você que sabe da sua região. Olha para você ver. Beleza. Por quê? Você sabe o preço que você vai pôr do seu produto, o produto que você vai levar. Porque você conhece a região. Então você tem um fornecedor da Videolista, você sabe alinhar isso. Qualquer outra pessoa que chegar de fora, ele não vai ter o potencial que você tem, com certeza. Aí você vem para o mercado popular, onde você pode entregar um preço único. O que é um preço único? Onde a pessoa, antes de entrar na sua loja, ela pode se organizar. Ela fala, não, eu vou comprar 3 peças. Semana que vem eu vou naquela loja. Mas ele sabe que as 3 peças que ele vai comprar é R$120, a 40 cada um exemplo. Ou que for 30 cada peça, é R$90. Ele vai se programar. Isso é empreender. Você está organizando para o cliente comprar. Facilitando. É um atrativo. Isso faz parte de um método. Aí vendeu. Ele sabe que naquela loja vai chegar a mercadoria toda semana. Porque você sabe que é importante chegar novidade semanal para induzir o cliente a voltar na loja. Você está induzindo o cliente a voltar. Não só através de propaganda, através de estratégia. Ele sabe que toda semana que ele voltar na loja, tem novidade. Então ele cria aquele hábito de ir, nem que seja para ver. E esse não vai ver, ele compra. Então você tem que ter um fornecedor que consiga te entregar produtos variados, sem você ter que viajar, comprando da Videolista e vendendo para você fracionado. Você não pode comprar quantidade nem volume, não pode. Então tem que ser fornecedores alinhados. Você vai começar por aí. Mudar a maneira de entender, mudar o mindset, eu acho que é um dos mais importantes. Quem é CLT, parar de pensar como CLT e começar a pensar como empresário. Porque quando você pensa isso, que toda decisão de um negócio parte da pessoa. É ela que está tomando as decisões. Então o negócio é reflexo do dono. Ele é reflexo do dono. Simples assim. Simples assim. Então quando você começa a ir por aí, você vai se organizando. Aí você tem fornecedor certo, você sabe o que você vai pôr, você tem um público, você começa a ver o seu orçamento. Peraí, eu tenho loja tradicional, Wesley, eu quero migrar para a loja popular. Peraí, eu sou CLT, mas eu tenho condições, eu consigo juntar R$20 mil para me empreender. Faça isso, gente, com consciência que você precisa ter direção. Não faça isso porque o fulano sem resultado te falou que dá certo. Olha para a vida do cara, ele tem condições de te dar um... Não, vamos ser sinceros. Às vezes o cara tem todo o potencial para empreender. O cara sai do CLT, tudo certinho, mas ele começa a pegar a opinião de qualquer um. Meu irmão, não pode. Você tem que pegar a opinião de quem tem resultado. Você tem que se organizar. Ter esse entendimento. Peraí, eu tenho tanto, então você vai se organizar. Vou sair do CLT e vou investir tanto, no lugar tanto, vou ter o acompanhamento para mim não errar, porque eu sei que cada erro que eu tenho é caro e os acertos trazem o resultado. Com base nisso, nós temos que evitar estoque, evitar um monte de coisa, trabalhar no giro, trabalhar à vista, porque quando você trabalha fiado, você demora para receber. Quando você trabalha à vista, o dinheiro entra, você já compra e vai repondo, você vai crescendo o negócio.
a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a partir do momento que você fez a sua escolha correta, olha para você ver, que maravilha. Com toda direção, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho uma fonte, eu vou na direção certa, a coisa tende a melhorar. Como eu melhoro isso? Como que você melhora algo? Você vê pessoas sem conhecimento nenhum. Eu vejo alunos, às vezes, que viram aluno, sem conhecimento nenhum. Ele passa a ter conhecimento porque ele tem a direção da gente. Eu estou nesse ramo, tem 16 anos. Eu sei o que dá certo e o que não dá. E não é de livro que eu aprendi isso. Aprendi aonde? Em campo de batalha. Em campo de batalha. Depois você dá um Google aí, pesquisa. Eu tenho loja em Jussara, tem 2 lojas em Jussara. Eu estou aqui em Jussara tem 16 anos. Eu vivo disso. Vai nas minhas redes sociais, você vai ver lá. Tem 4 anos e meio que eu estou aqui nas redes sociais. Vai lá na minha área de depoimento de aluno. Um monte de gente tendo resultado, de aluno tendo resultado. Porque faz as escolhas certas. Toda vez que você faz algo melhorando, você vai sempre melhorando o seu negócio. Você vai tendo resultado. Quando você começa uma coisa errada, aquilo que é errado, você continua fazendo, você está piorando o seu negócio. Você está multiplicando o que você aprendeu errado. E está errado. Não é assim que funciona. Então, quando você para do ponto de vista que você vai melhorando, até onde você deve fazer isso, para tomar as escolhas certas, ou continuar sem CLT, ou empreender com loja popular. Você tem que analisar o seguinte: cara, eu quero ter uma independência financeira. Eu quero mandar no meu negócio. Eu quero faturar mais de 30 mil em até 30 dias. Eu quero viver uma vida melhor, eu quero viajar mais, eu quero ter um carro melhor, quero ter mais condições, eu quero pagar uma escola melhor para minha família, eu quero ter, sabe, eu quero ter mais lazer, passear, quero passear na casa da sogra, do sogro, é longe, eu quero visitar um parente. Cara, isso te traz condições. Então, analisa desse ponto de vista. Mudança de vida com o empreendedor, empreender é perfeito. E quando você faz isso, traz efeitos colaterais. Quando você empreende da maneira certa, direcionada, com as fontes corretas, o que gera? Independência financeira. Traz felicidade, que às vezes eu já trabalhei de CLT também, às vezes a gente se sentia incapaz, porque a gente estava limitado. Então traz mais abertura, traz oportunidade. Porque você trabalhar com algum comércio que só vende à vista, você tem caixa ali direto, você está vendo dinheiro. Então você traz oportunidade de investimento, você traz oportunidade em N coisas, N situações. Porque você está criando uma necessidade. Então isso traz efeito colateral que gera. Você tem menos risco. Você tem menos risco. Você trabalha com um negócio que vende à vista, você tem giro, menos risco de quebrar. Ou 0 risco de quebrar se você faz corretamente. Você tem mais possibilidade de viver melhor, de escalar. O que é escalar? É você ter mais loja. Talvez o cara, não, vamos pôr mais loja, não. O cara sai do CLT, faz investimento certo, correto, orientado. Começa com pouca grana, vai melhorando a loja, melhorando, põe mais variedade, vai entendendo a mecânica. Logo ele põe uma outra unidade. Em outra unidade. Aí ele põe uma outra unidade, isso eu já vi. Eu tenho aluno hoje que tem 4, 5 unidades. Porque esse tipo de negócio, ele veio para ficar. Porque mesmo que o Brasil dá um boom de melhora, o mercado popular, ele oferece produtos acessíveis no modelo 3.0, tá? Modelos acessíveis, com qualidade, com variedade, onde você vai fazer o seu cliente economizar dinheiro. Quem que não quer economizar dinheiro? Até classe média quer, rico quer. Você vai criando oportunidades. Você vai criando, desenvolvendo habilidades e mostrando resultado. E nada melhor do que um comércio que mostra resultado. Por que eu faço isso, cara? Poderia muito bem não estar aqui fazendo. Eu gosto. Eu sinto a lojas populares, empreender mudou minha vida. Eu já fui CLT. Se eu tivesse CLT, nada contra. Onde eu estaria? Ganhando 7 mil, 8 mil reais? Ou eu ganhava na época? Estaria lá, talvez limitado aquilo. Hoje eu tenho lojas, parceria. Minha vida, eu vivo completamente diferente com aquilo. Completamente. Por quê? Porque eu estou fazendo... Eu busquei empreender da maneira correta.
tá? Então é isso. E eu posso falar para vocês, eu tenho pessoas, alunos hoje que têm resultados assim, que mudaram de vida completamente empreendendo. Eu empreendi e mudou minha vida. Se eu não tivesse feito essa mudança, eu estaria trabalhando até hoje para os outros, tá? Eu quero transformar, ajudar você a transformar a sua vida, porque eu sei que esse mercado é transformador e ele pode mudar a sua vida igual mudou a minha, igual muda centenas de alunos meus pelo Brasil afora. Pessoal, para não ficar muito longo, né? Eu recomendo vocês que querem mudança, que querem conhecer. Eu recomendo vocês que querem conhecer, que querem ter a oportunidade. Às vezes você que tem SLT, quer conhecer mais sobre loja popular, quer entender esse mundo, siga meus vídeos, compartilhe, comente. Eu posto todos os dias vídeos novos. E nas quarta-feiras eu tenho o Viver de Loja de Roupas 3.0, que é um compromisso às 20 horas no YouTube e no Instagram. E você pode ir lá na bio do meu Instagram e marcar gratuitamente um diagnóstico, para a gente ver as possibilidades, por onde você deve seguir essa rota, tá? É importante que você entenda isso. Vai lá, clique lá, você não vai pagar nada, vai marcar um horário, a gente vai reservar aquele ali, conversar do seu assunto, das suas possibilidades, do seu projeto, para que você dê um passo corretamente, certo, sem erros. Às vezes pode até acontecer um erro pequeno, barato e rápido, tem que ser corrigido. Mas só é corrigido quando alguém consegue detectar ele. Então, vamos ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre CLT, né? Ou empreender com loja de roupas 3.0. Qual traz um faturamento de mais de 30 mil em até 30 dias? Você vai me comentar aí. Veja o vídeo aí e me responde isso. Pessoal, um abraço a todos vocês. Não esqueça de curtir, comentar, seguir, compartilhar e ligar o sininho. Tamo junto aí.